Segundo o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o papel continua na lista dos produtos de maior impacto ambiental. Para produzir 1 tonelada, são necessárias 2 a 3 toneladas de madeira. Além de usar mais água do que em qualquer outra atividade industrial e ocupar a 5ª posição na lista de consumo de energia. A Unimed de Guaratinguetá, interior de São Paulo, mostra que pequenos gestos são capazes de contribuir para a melhoria destes gastos. No escritório, onde o uso do papel é indispensável, usa-se, na maioria das vezes, o reciclado. 50% dos papéis da nossa cooperativa são papéis reciclados. Todo o material, tanto interno quanto externo, nossos próprios guias médicos, nossos envelopes, nossas pastas, todos com papéis de providência reciclável. Aquilo que nós utilizamos e imprimimos e que precisa ser descartado, a gente passa por uma outra cooperativa, que é os Amigos do Lixo, para que a gente possa estar dando a utilidade a esses papéis e não indo para o lixo. Cada um dos funcionários tem sua própria caneca, o que evita o desperdício de copos plásticos. O que você acha desse gesto ambiental da empresa? É muito importante, porque nós somos uma geração assim que temos que observar o futuro da nossa geração que está vindo após nós, né? Eu gosto muito da ideia da caneca, eu acho muito legal. Sim, a gente economiza muito, não só nos copos, mas ajuda muito o meio ambiente, eu gosto muito. Vejo que você está aqui mexendo em papéis, os papéis da empresa são reciclados. O que você acha deste gesto? A gente gostou muito dessa iniciativa, porque a gente colabora, né, com o projeto nacional mesmo do meio ambiente, né? E aqui em Guará a gente apoia todas as iniciativas, tudo que é reciclável. Tudo que é reciclável a gente está apoiando. O mais novo projeto implantado na empresa é o Recicla Lâmpada, que tem como objetivo evitar o descarte, no meio ambiente, de lâmpadas fluorescentes, que são ricas em mercúrio. Nós somos a única empresa, a única cooperativa que pega de todo o município e levamos e transportamos isso para Pinda, que aí tem toda a parte de reciclagem. Algumas soluções que refletem até no orçamento. Um lucro enorme, né? Se nós falamos em lucro financeiro, nós deixamos de utilizar todo o ano de 2010, que está acabando aqui, mais de R$20 mil mês, porque nós temos a utilização tanto aqui dos copos quanto do nosso hospital. Então deixamos de utilizar e de gastar esse valor, fora o lucro ambiental, que aí é inestimável. As empresas também são capazes de influenciar as atitudes da comunidade. Esta escola em Caçapava, interior de São Paulo, é a maior parceira da Sabesp no PROL, Programa de Resíduos de Óleo de Fritura. Nós fizemos essa parceria, né, da campanha do óleo. Por quê? Porque através da escola a gente vai multiplicando a informação, o conhecimento, não só para os alunos, como além dos alunos. Porque daí o adulto vai sendo, entre aspas, educado pelas crianças. Além do PROL, há ainda um grande projeto voltado para a conscientização no uso e preservação da água. Nós vemos muita poluição, nós temos muito desperdício de água, então o nosso papel aqui é fazer com que eles percebam que o uso racional, o uso inteligente dessa água, desse recurso, que ele é finito, ele é muito importante e só vem a calhar agora. Por meio de maquetes e da exibição de um desenho animado, as crianças aprendem sobre o tratamento de água, esgoto e como evitar o desperdício. Tem que ser banho rápido, sem gastar água, economizar água, tudo. É não deixar a torneira aberta. Não pode jogar sujeira na água. Tanto o trabalho tem obtido bons resultados. A gente faz um acompanhamento de uso de água das escolas, por exemplo. Então, cada escola que a gente atende, a gente tem um gráfico que é anual, que a gente possui, e que diz que quando a Sabesp esteve naquele setor, naquela área de ensino, o consumo diminuiu, o desperdício diminuiu, porque eles prestam atenção mais na torneira que está pingando, no aluno que está desperdiçando, um presta atenção no outro, e a gente sempre, quando percebe que aumentou um pouquinho, a gente liga para a escola e vem de novo. Que não pode poluir água.
Este é o Notícia na Tarde, aqui na CBN Diário. Também estamos na TV Com e conversamos agora com a Tatiana Wittmann. Ela é consultora do SESI, que é o Serviço Social da Indústria. E vamos falar de um tema, Tatiana, que está na ordem do dia, não é de hoje, segue na ordem do dia, como um diferencial no mercado também, uma obrigação de todo mundo que está no mercado, de todo cidadão, e que visa o lucro e que visa o bem-estar do planeta, é a tal da responsabilidade social, responsabilidade ambiental. Não é uma questão de querer ser bonzinho, é uma questão de sobrevivência empresarial também, né? Tatiana, obrigado pela sua presença, tudo bem? Tudo bom. Tatiana, todos nós podemos ter atitudes éticas e responsáveis? Todos nós podemos e todos nós devemos, né? É o que a gente chama um pouco de responsabilidade social individual, né? A gente fala muito mais de responsabilidade social das indústrias, das empresas, e a gente esquece que essas indústrias, essas empresas são feitas de pessoas. Então, essas pessoas, todos nós, a gente tem que ter atitudes responsáveis no nosso dia a dia, além de cobrar atitudes das organizações onde trabalhamos. Pode citar exemplos? Exemplos muito práticos, né? Se fala muito de fechar a torneira na hora de escovar o dente, de separar o lixo para reciclagem, de apagar a luz de ambiente que está desocupado. E a gente pode ir um pouco além, a gente pode pensar um pouquinho em consumo responsável, consumo consciente, que a gente chama, né? Que é pensar um pouco antes de fazer nossas compras. E pensar em vários sentidos. Desde preciso desse produto ou é um desejo? Esse produto impacta no meio ambiente? De onde vem esse produto, que material que ele tem, né? E qual que é o ciclo de vida desse produto. Depois de utilizar, onde é que ele vai parar? Ele vai poluir, ele é reciclável, né? Ou esse produto é orgânico, esse produto consumiu muita água para ser produzido. Então, começar a repensar mesmo nosso consumo e usar esse ato de consumir como um ato de cidadania. Tatiana, esse é um choque cultural tremendo, né? E mudança de cultura leva tempo, né? Muito tempo. Muito tempo. A gente vê, por exemplo, falar de responsabilidade social no Brasil, esse movimento, ele é antigo, ele não é novo, mas ele ganhou muito peso há cerca de 10, 12 anos. No começo se falava, né, mais do que efetivamente se agia nas empresas, nas indústrias. Daí se passou a colocar em prática, né, ações de responsabilidade social, práticas sustentáveis. Começou a se medir essas ações. E agora isso está ganhando um corpo muito maior. É como você falou, não é uma questão de moda, não é uma questão de ser bonzinho, é uma questão de sobrevivência. Porque agora a sociedade também está exigindo das empresas, os investidores também estão dando prioridade a empresas que fazem ações sustentáveis de responsabilidade social. Então é uma mudança de cultura que é gradativa, mas ela já é real. Ela já está acontecendo. Agora o cidadão, ele deveria parar. Isso é difícil, né? Vamos fazer uma meia-culpa, né? O cidadão, ele deveria parar para se perguntar antes de cada ação. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Por exemplo, nós vivemos em meio a uma hipocrisia, né? É venda sem nota, é compra sem nota. Na declaração do imposto de renda, se o cara pode dar uma escorregada, o cara dá uma escorregada e por aí vai. Na questão da compra de produtos de origem duvidosa, de descaminho, por exemplo, um CD pirata, um DVD pirata. Aí o cidadão ele tem que parar para pensar o seguinte: vem cá, eu vou levar em consideração tudo isso que tu está dizendo ou vou pensar no meu bolso apenas? Exatamente, e assim, é mudança de cultura, né? Antigamente a gente não usava cinto de segurança. Sim. Né? E na hora que começou a se exigir o cinto de segurança, a gente tinha que parar, pensar e colocar toda vez que entrava no carro. Hoje a gente não pensa mais, a gente já coloca, já virou hábito. Pelo menos na parte da frente, no banco de trás ainda é um problema, né? E eu acho que no consumo consciente, nas ações de responsabilidade social também vai por aí. Você começa fazendo toda a reflexão e daí é diferente, né? Você pode ter um consumidor com atitude responsável ou com comportamento responsável. A atitude é começa a pensar a respeito, começa a valorizar algumas empresas, falar do assunto, e comportamento é quando eu boto na prática. Então, leva tempo, mas é o primeiro passo. Mas ele tem que se dar conta também que, de repente, é o seguinte, que ele vai ter benefício, porque ele tem que se dar conta de que, para pegar o exemplo aqui do CD e DVD pirata, de que mesmo ele comprando ali e imaginando que tem uma vantagem financeira, ele não está tendo uma vantagem, porque ele está estimulando o crime,
Exatamente. Ele não está favorecendo a arrecadação de impostos para voltar a ser reinvestido em saúde, educação, transporte e tal. É isso que a gente não para pensar. Por exemplo, a economia de água. Fechar a torneira só porque eu estou escovando dente. Que bobo, é só uma coisinha pequena. Mas se todo mundo não economizar água, a gente começa a ter escassez de água, a gente começa a ter água de baixa qualidade, a gente começa a ter mais número de doenças por causa de água de baixa qualidade, ou então água de qualidade muito cara, mais doenças, mais impacto no nosso sistema de saúde pública, mais imposto para a gente pagar, e daí vão criar novos impostos para dar saúde. Ou seja, impactou no meu bolso de novo. Agora, Tatiana, é interessante isso que você está falando, né? Só para pegar o exemplo da água, ontem eu estava fazendo aqui na TV Com, no Conversas Cruzadas, um programa sobre a Casan. E a ideia do governador Raimundo Colombo de vender 35% das ações da Casan. Mais de 90% da água que a gente consome para beber, para tomar banho, enfim, mais de 90% da água consumida aqui em Florianópolis vem de Palhoça, vem do Rio Cubatão, né? Então é o seguinte, essa água ela faz uma viagem tremenda. Ela faz uma viagem muito longa, né? Não, e a gente não tem noção de quanta água é desperdiçada, água tratada, né? A gente tem hábito de lavar o carro usando mangueira. Então, essa água toda que já demorou tanto para chegar na nossa torneira é tratada, a gente desperdiça. Outra coisa, é claro que a gente pensa no conforto das pessoas, né? Hoje ninguém mais varre calçada, né? Os caras compraram com acesso do crédito, tem esse lava-jato. Claro que é muito mais simples, né? E imagina até que economiza um pouco mais de água. Não. Será que não? Porque o cara aperta só na hora certa, não? Sim, mas ainda vai uma vazão muito grande de água. A gente não precisa disso. A gente tem que varrer com a vassoura. Tu não vê mais nenhum zelador varrendo a frente da fachada do prédio e tal. Não, o cara mete um lava-jato ali e tá resolvido. E daí exige mesmo que uma pessoa, um indivíduo, tome a atitude de conversar com o síndico daquele de prédio, de mudar aquela atitude ali, para começar a conscientizar, para que todos, como trabalho de formiguinha mesmo, mude. E a gente no SESI, a gente faz um pouco isso, né? Tanto com o trabalhador da indústria, quanto com a própria indústria. A gente tem um trabalho de consumo consciente, por exemplo, que é voltado para o trabalhador da indústria. Então, ensinar para ele o que é esse consumo consciente. Mas o consumo consciente para o trabalhador da indústria é que não recebe lá essas coisas, vamos combinar, né? Aí acontece o seguinte, ele vai no supermercado, ele sabe que tem o produto orgânico e as verduras convencionais. O orgânico custa o dobro do preço. Caro. A gente tem que trabalhar com as possibilidades. O que a gente vai trabalhar com esse trabalhador que ganha pouco? Ele tem que planejar as compras, por exemplo. Falando de verduras. Ele tem que pensar o quanto de verdura ele vai comprar para não desperdiçar, para não jogar fora e daí jogar dinheiro fora. Então ele tem que planejar suas compras, ele tem que saber aproveitar o alimento integralmente, ele tem que começar a pensar muito, porque independe de quanto você ganha, você tem os seus desejos. Então, quanto ele precisa daquele celular da última geração, o filho precisa, né? Aquele filho que está pedindo tanto aquele último celular. O Dr. Flávio Gicovati, que eu cito aqui seguidamente e que apresenta no Divã do Gicovati na CBN aos domingos, ele diz o seguinte, a gente não pode confundir aquilo que você citou há pouco, né? Desejo com necessidade. Exatamente. Né? E para o industriário é muito importante isso, porque ele começa a agir muito por impulso e daí se endividar. E daí tem problemas na família por questão de falta de dinheiro, daí a produtividade baixa, a chance de ser demitido. Então os impactos são muito grandes desse consumo irresponsável. Então a gente trabalha com eles isso, né? Qual que é o impacto desse consumo na vida dele, no meio ambiente, né? Mas a gente planejando bem as coisas, mas daí vai ter o problema da falta de logística, de tempo, de que não está no meu itinerário e tal. Eu estava entrevistando uma nutricionista semana passada e ela me disse o seguinte, a gente está falando sobre os produtos orgânicos, né? E eu questionei, mas o produto orgânico na prateleira dos orgânicos no supermercado custa quase o dobro do preço. Quer dizer, uma sacolinha de rúcula orgânica custa R$4. Isso é uma piada, né? É caro. Quer dizer, uma sacolinha plástica de rúcula orgânica custa R$4. Aí ela me disse o seguinte, isso no supermercado. Ela me disse o seguinte, Renato, no direto do campo, da Beira-Mar, uma pena que não tem nos outros ainda, no Estreito não tem um guichezinho, tem um nichozinho de venda, antes de passar ali o caixa, de um produtor orgânico. Aí é direto da fonte. Aí sai o preço quase que do convencional no supermercado. Então a gente se planejando, dá para comprar bem, né? Dá. É planejamento, é conhecer onde estão esses fornecedores e entender por que é um pouco mais caro. Porque é um processo de plantio também mais caro, né? Você exige mais cuidados, já que você não está usando aqueles agrotóxicos que protegem, teoricamente, aquele crescimento da verdura. Agora, Tatiana, interessante, né? Pela sua qualidade na explanação, pelo conteúdo que tu dominas, a gente percebe
o seguinte, está nos dizendo que o conceito de responsabilidade social, ele pode ser aplicado pelo grande industrial, pelo industriário, pelo cidadão comum, pelo proprietário do mini mercado, por todos nós. Por todos nós. A gente pode pensar individualmente como responsabilidade social individual e a gente pode pensar como organização como uma forma de gestão. É uma forma de gestão que leva em consideração os impactos sociais e ambientais. Você não vai mais produzir nem gerir a sua empresa só pensando no lucro econômico. Você vai começar a pensar aquilo para o futuro. Mas o lucro não é pecado, né? O lucro não é pecado, ele é necessário, porque se a empresa não lucra, ela vai fechar a porta e vai ter um impacto social muito grande que vai botar na rua muitas pessoas. Agora, quando termina o lucro, a primeira coisa que cai fora é responsabilidade social, não? Muitas vezes ainda as práticas de responsabilidade social, as ações sociais acabam sendo as primeiras impactadas quando a empresa... Esse negócio aqui e tal, precisam cortar gasto. Mas, de novo, é mudança de cultura, porque o industriário que já percebeu os benefícios na reputação da empresa, na retenção de talentos, até mesmo na produção de novos produtos, né, em pensar diferente, ele já sabe que não é por aí. E que práticas sustentáveis e isoladas também não é responsabilidade social como um todo. Tem que ter continuidade, tem que ter né? continuidade, tem que fazer parte da gestão. Muito bem. E eu gostaria de agradecer a tua presença. O Moacir Pereira? Tá certo. Antes de agradecer a presença aqui da Tatiana, falando sobre responsabilidade social, nós temos um chamado do Moacir Pereira. Alô, Moacir Pereira, boa tarde. Renato Igor, boa tarde, Renato. E aí, Moacir? Novidade é o seguinte, o juiz Hélio do Vale Pereira, da Unidade da Fazenda Pública de Florianópolis, acaba de conceder uma medida liminar determinando ao governo do estado de Santa Catarina que promova imediatamente a rodagem de uma folha suplementar, pagando aos professores grevistas os descontos que foram efetuados nos seus salários agora no mês de junho. Esta decisão foi emitida agora à tarde em função de ação impetrada pelos advogados Marcos Rogério Palmeira e José Sérgio da Silva Cristóvão, dois advogados do Sindicato dos Trabalhadores de Educação do CIT Santa Catarina, que pediam que o governo fosse impedido, queria que o governo fosse impedido, proibido de fazer o desconto dos salários dos grevistas e também pedir a solicitação ao juiz para que fosse declarada a legalidade da greve. A liminar foi concedida parcialmente. O juiz não se manifestou sobre a questão da legalidade, mas determinou ao governo que restitua imediatamente os descontos salariais feitos no contra-cheque do mês de junho dos professores em greve da rede estadual de ensino. O governador Raimundo Colombo continua no Oeste e volta hoje. A reunião que está marcada para as 2 horas entre o comando do CINT e o secretário Eduardo Deschamps foi cancelada e poderá ser marcada apenas para amanhã, a depender exatamente da decisão a ser tomada pelo governador Raimundo Colombo. Renato Igor. Moacir Pereira, essa decisão em caráter liminar do juiz Hélio do Vale Pereira é para ser executada imediatamente? Imediatamente. Claro que agora o cartório da Vara da Fazenda vai fazer a notificação ao governo do Estado, isso deve levar 1 dia ou 2 dias, aí eu não sei exatamente qual vai ser a agilidade, e dessa decisão naturalmente cabe recurso junto ao Tribunal de Justiça, mas é uma vitória política indiscutível para o movimento dos grevistas, especialmente para os professores que tiveram desconto nos seus salários. Alguns tiveram aí desconto de 80% do seu salário, então a situação dramática, notícia para o movimento grevista positiva, uma vitória política extraordinária, e bota o governo numa situação de fragilidade diante dessa declaração, dessa decisão, dessa liminar concedida pelo juiz Hélio do Vale Pereira, da Unidade da Fazenda Pública aqui da capital. E sobretudo nesse momento delicado, não é verdade, Renato, em que há uma expectativa de algum entendimento, em função exatamente do prolongado tempo da greve, a partir dessa reunião de ontem à noite aqui na capital entre o secretário Eduardo Deschamps e o comando de greve com a diretoria do CINT aqui de Santa Catarina. Renato, e qualquer informação no comentário mais no final da tarde, 10:06, ou então estamos atualizando informações do Oeste Catarinense, onde está o governador e a comitiva, e também aqui da capital, diretamente no Clique RBS. Ok, Renato? Ok, Moacir, até mais. Um abraço. 13h30, vamos pro repórter CBN, Tatiana Wittmann, muito obrigado pela sua atenção aqui conosco, tá? Te agradeço a oportunidade e as indústrias do Estado que quiserem pensar um pouquinho mais sobre responsabilidade social e sustentabilidade, pode procurar a consultoria em responsabilidade corporativa do SESI. Parabéns pela tua explanação e pela qualidade no conteúdo.